Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Quem é Mais Fã Bate-Papo. Nesse formato, teremos 3 participantes para discutirmos a respeito de um assunto que virou febre no mundo: Pokémon GO. Lembrando que esse é um programa da FISPIT TV, que faz parte da Agência Instrumental de Comunicação da Universidade de Caxias do Sul. Então vamos conhecer os nossos convidados? À minha direita, Kevin Giombelli, estudante de Publicidade e Propaganda da UX e que é muito fã de Pokémon desde criança. Seja bem-vindo, Kevin! E ao lado de Kevin, temos Misael Montanha, professor de Publicidade e Propaganda da UX e que na disciplina Comportamento do Consumidor abordou o tema Pokémon GO com seus alunos. Também seja muito bem-vindo! E à minha esquerda temos Igor Pimentel, estudante de Engenharia Mecânica da UX e que admite não gostar muito do jogo. Bem-vindo você também, Igor! Obrigado. Então, como já foi dito, o tema de hoje é Pokémon GO, o jogo de realidade aumentada que faz sucesso por todos os lugares onde passa. Agora, nós vamos exibir um vídeo que fala um pouco mais sobre o tema. Pokémon GO é um jogo de celular que se tornou uma febre mundial. Ele foi lançado em julho de 2016 e aqui no Brasil um pouco depois, no dia 3 de agosto. O jogo usa a tecnologia de realidade aumentada, onde você consegue interagir com o Pokémon no mundo real, usando a câmera e o GPS do seu smartphone. Desde o seu lançamento em julho, o jogo já atingiu a marca de 500 milhões de downloads, além de bater 5 recordes reconhecidos pelo Guinness. Em menos de 30 dias após o seu lançamento, o jogo já havia ultrapassado o faturamento líquido de 160 milhões de dólares. Porém, apesar de todo esse sucesso repentino, o número de usuários ativos já havia diminuído bastante no mês de agosto, segundo uma pesquisa da companhia de análise mobile Apptopia. Será que a febre Pokémon já está passando? Ou é só o começo da nova era da tecnologia, que mistura o mundo real com o virtual? De acordo com a reportagem, podemos concluir que Pokémon GO é um jogo de sucesso. Agora eu quero saber de vocês. Qual o motivo desse sucesso tão grande? Pra mim? Qualquer um de vocês, podem falar à vontade. Tá. Eu acho que o principal motivo do sucesso do jogo foi tanto a inovação que eles fizeram por introduzir a realidade aumentada e também o fato, acho que pra mim o principal foi a nostalgia. Não sei se para outras pessoas também foi, mas pra mim foi a nostalgia, por causa que desde criança, como acho que vocês sabem, como eu falei que eu sou fã de Pokémon, eu sempre quis ser um mestre Pokémon, sabe? E eu pude ter essa experiência, né? E acho que esse foi o maior sucesso do jogo, o pessoal que era fã desde pequeno poder experienciar um pouco do que eles viam no desenho e nos jogos. Acho que essa tecnologia ela traz também uma alternativa que não tinha tão aberta assim, né? E acho que vai se expandir cada vez mais, mas com certeza também a paixão, né, que o Kevin falou ali de personagens e a história que já existe, uma intimidade, né, com o consumidor, com o usuário, de certa forma, então já facilita também esse processo, né? Realmente, eu acho que o principal ponto que fez tanto sucesso foi o fato de ter usado os Pokémons que eram iniciais da primeira geração de Pokémons, porque ainda continua, né, o Pokémon em si, o desenho, mas com outra diversidade já não conquistaria um público mais velho, que eu acho que é quem acaba continuando no jogo. E com certeza foi criada uma grande expectativa em cima do jogo, né? Visto que criaram tanta publicidade e eles já tinham esse grande grupo de pessoas, os fãs, né? Então já atraiu bastante pessoas. Vocês acham que o jogo acabou sendo valorizado demais? Eu acho que ele acabou sendo valorizado demais, sim, mas ele acabou, depois de um tempo, ele meio que, tipo, no início ele estava valorizado demais, mas depois ele meio que entrou em track, sabe? Ele conseguiu se manter. Mas no início ele foi bastante bem valorizado, assim, tipo, pessoas que não sabiam muito só queriam estar junto do pessoal que estava jogando e sabia, e só queria baixar, sabe, queria entrar. Eu não culpo por causa de que elas queriam mais saber do negócio da realidade aumentada do que do próprio Pokémon.
e acabou indo juntos na massa. Eu acho que o sucesso depende da parte do que a gente está falando, né? No mundo todo esse fenômeno. Então acho que ocorre de maneiras diferentes, né? Eu vejo muita cultura nipônica ser enlouquecida por isso, né? E aqui em Caxias também tem esse cultivo, né? Só que é diferente, né? Eu acredito que seja bem diferente. E aqui o que a gente estudou aqui por Caxias do Sul, na praça, a gente pode perceber que essa mudança de comportamento, né? Esse boom no primeiro momento, né? A pré-estreia, o preview do negócio, e depois quando se desenvolveu aí no primeiro mês aí já, a gente já vê uma certa estagnação, né? Como o track que o Kevin tinha falado antes ali, né? Com certeza, né? Teve esse aumento por causa das pessoas que estavam com expectativa e aqueles que gostaram e realmente se interessaram, jogavam os jogos, continuaram jogando, né? Exato. E você, Igor? Gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu acho que essa diminuição que teve no número de pessoas que joga é devido que ele se tornou um jogo um pouco repetitivo. Tu acaba jogando no início e depois no tempo tu faz sempre a mesma coisa, não tem um conteúdo tão envolvente para tu continuar permanecendo no jogo e evoluindo mais. Tu já vai estar evoluindo a ti mesmo, não necessariamente no contexto do jogo em si. Bom, agora a gente já viu quais são as opiniões iniciais de vocês e agora vamos ver o que o público pensa a respeito do jogo. Eu acho o jogo muito bom, eu acho que ele tem algumas falhas em questão de, por exemplo, Pokéstops aqui em Caxias e a diferença, por exemplo, daqui de Caxias para uma cidade mais populosa, assim, né, podemos dizer, e que questão de segurança também, né, a maioria dos Pokémons às vezes aparecem de noite e tu não pode sair por causa da segurança, mas aí é mais uma questão de cidade, não do jogo. No início ele te traz uma experiência muito boa, tipo, sair pra fora e, tipo, explorar o mundo, tipo, como é que eu posso dizer? Descobrir novos lugares através de um aplicativo e no qual tu aumenta a tua realidade, tipo, realidade virtual em outro mundo. Tu pode, digamos, sei lá, pegar um Pokémon na esquina da tua casa, como tu pode pegar aqui na UX mesmo. Então eu acho que ele é muito bom pra quem quiser emagrecer também. Eu conheci por causa do que o pessoal fala e do que ouve por aí das pessoas comentar, que pessoas até se acidentam com isso, não sei se isso é real ou não, mas eu achei bem estranho. O jogo é muito legal, mas como eu não tenho 3G, como não tenho internet móvel, não adianta muito pra mim. Só teria em zonas de Wi-Fi, então não adianta muito o objetivo do jogo, mas eu acho o jogo muito legal. Ele é bom, só que tem algumas coisas que poderiam ser melhoradas, tipo o ginásio e tal, mas no geral ele é bom. Eu acho positivo, caso que ajuda as pessoas a sair de casa e ir a pontos turísticos da cidade que ninguém imaginava que tinha. Tem bibliotecas e tudo mais, só que é um vício, né? Vai ficar sempre blogado no celular atrás de um bichinho virtual. Isso é um vício também, mas tem lados positivos e seus pontos negativos. Entrando agora em uma questão comportamental. Vocês acreditam que o jogo ele seja uma alienação ou uma forma de entretenimento? Posso falar? Deixa eu começar. Né? Acho legal assim, essa pergunta, porque acho que é os dois. Né? Uma mistura de alienação, porque a gente acaba tendo uma imersão no processo, né? E muitas vezes a gente precisa estar alienado, fala sério, né? Porque a vida é complicada, a gente teve eleições agora há pouco, então é uma fuga da realidade, mas ao mesmo tempo acho que é entretenimento e isso é importante. Né? É uma indústria gigante por trás e não que seja uma maléfica, benéfica, não estou aqui para discutir o sexo desses anjos aí, mas o que eu acho bacana é que, poxa, a gente tem que, de certa forma, desopilar, né? A gente tem que ter uma saúde mental, física, psicológica para aguentar a rotina, o trabalho, o dia a dia. Então, para mim, entretenimento é peça-chave assim, do dia das pessoas. Né? Seguindo o raciocínio do Misael, eu passei pelas duas fases. No início do jogo, eu só queria saber de caçar, ficar só no celular. O dia que eu queria pegar 50 Pokémons por dia, por exemplo, e só era isso aí, sabe? Eu só ficava no celular e não conversava com ninguém. Aí hoje em dia eu continuo jogando bastante, só que eu vou mais pra praça e aqui pra UX pra conversar com o pessoal, sabe? Eu comecei a mais não ficar no celular, tipo, vai lá com muito pessoal, que tu começa a ficar conhecido do pessoal, tu vê que todo mundo, que a gente vai todo dia lá, tu também vai. E acaba sendo mais um entretenimento, sabe? Não é mais, tanto mais no jogo, mas sim no que tu conseguiu conquistar de amizades pelo jogo, sabe? E é isso que ele acabou tipo, sendo uma evolução, sabe? Ele começou nessa alienação de, eu quero ser melhor no jogo, e depois tu acaba tendo uma interação social com o pessoal que também joga, e ainda tá lá na mesma paixão que tu está exercendo do jogo. A questão da alienação eu acho que é um pouco relativa, porque normalmente a pessoa sai, ela normalmente nunca vai sozinha. Ela vai sempre com algum conhecido, alguém que também compartilha do jogo,
E tu acaba conhecendo pessoas no processo. Eu acabei conhecendo algumas pessoas também enquanto eu estava jogando ainda no início, porque eu joguei só durante uma semana, 2, depois eu larguei o jogo. Mas foi um tempo bem interessante, deu para conhecer uma galera que jogava. E o bacana até que eu peguei meu cachorro uma vez para dar uma passeada e já aproveitei para ver o que era isso, né? Foi até a ideia que surgiu para aula, assim, para aplicar em sala de aula. E foi impressionante ver, assim, os fenômenos que ocorrem, né? A galera que não se conhece, e era uma cidade pequena, né, que eu tava. E nisso, eles se conhecem, mas não se conhecem, né? Não conversam e tal. E esse jogo, de certa forma, então, da alienação, que foi perguntado, né? Entra numa fase de alienação, mas ao mesmo tempo começa também a criar uma realidade, né, do processo, para que a pessoa entenda o que está acontecendo ao redor, né? Tanto é que eles, agora vamos subir o morro, vamos pegar lá não sei aonde, e acabam gerando planos e, enfim, acontecimentos aí que não estavam previstos, né? E eu acho que a gamificação ajuda muito nesse sentido, né? Da gente sair dos nossos limites, ampliar os horizontes. E claro, a tecnologia com certeza pode ter esses dois lados que eu tinha falado antes, né, um pouco. Com certeza, porque tu acaba se relacionando com pessoas que têm assuntos de interesse em comum contigo. Isso é muito válido. Eu vi até uma guria, né, me lembrando agora dessa imersão aí que eu tive. Eu não joguei, eu fui caroneiro de Pokémon, assim, sei lá, se tem esse cargo, né? Tipo auxiliar de mestre de Pokémon. Auxiliar do mestre. E eu achei bacana assim, que a guria tava querendo combinar um negócio com um guri, né? E o guri não tava se ligando que de repente poderia rolar uma saída, uma ficada, sei lá, alguma coisa assim. E ele, não posso, depois da janta, né? E depois da janta ele se encontra. Não sei, não vou dar certeza. Eu digo, poxa, tia, tu não percebeu o que está acontecendo aqui? Que é uma oportunidade, né? E aí o cara que estava tão imerso no jogo, no universo, acabou não tendo esse insight, assim, né? E acontece, né? Acho que são coisas que acontecem com todo mundo, né? É verdade. E realmente o jogo, como cria esse valor social, né? Muitas pessoas estão jogando, outras vão lá e jogam por causa disso, né? E além disso, é muito mais fácil tu criar laços com outras pessoas quando vocês têm coisas em comum. Por exemplo, se você já gostava de Pokémon quando era criança, com certeza o Kevin deve ter tido vários amigos nesse caso, jogando Pokémon. Conseguiu mais amigos ainda. Cria esse laço entre as pessoas. Né? É que já é uma abordagem, tu já tem um assunto em comum, né? Tu não tem aquele climão de tu chegar na pessoa pra conversar, porque tu já sabe que ela tá fazendo a mesma coisa que tu, então tu já tem um papo inicial. Então isso é uma grande ajuda pro pessoal que tinha vergonha antes, começar a fazer uma amizade um pouco mais fácil. E agora, reforçando a questão do comportamental, até mesmo a psicologia estuda bastante a questão do jogo, né? De ele ter essa espécie de reforço intermitente, que até mesmo a psicóloga Elaine Ribeiro, ela fala a respeito disso, de que o jogo ele te dá certas recompensas enquanto você está jogando para que tu continue jogando, né? Então é por isso que às vezes gera essa alienação, né? Não sei se vocês concordam comigo. Acho que a vida é um jogo, né? A gente acaba querendo recompensas, querendo resolver situações, e a gente tem fases na vida, né? Eu entendo muito assim, não sei se como alienação, acho que é uma palavra meio pesada até, né? Dependendo do contexto, mas acredito que a gente tenha que ter essas evoluções, né? A gente vai virar um mestre Pokémon da própria vida, sei lá, mas nesse sentido a gente pode expandir os nossos horizontes, né? E eu vejo a gamificação na psicologia e outras áreas do conhecimento como uma alternativa para isso, né? E tento aplicar cada vez mais, não só em sala de aula, no meu dia a dia, com meus clientes, com a galera que trabalha comigo, enfim, projetos mil aí. É muito importante, né? Ver dessa forma. E além disso, há relatos de pessoas que tinham muitas vezes depressão, ou até pessoas com autismo, que elas, com o jogo, elas puderam ter essa interação social, né? Isso é uma coisa benéfica, né? Mas também há os lados ruins. Vocês têm alguns pontos ruins para destacar? Invadir uma sala de aula, né? É um ponto ruim. A gente estava querendo se concentrar numa atividade, numa rotina ali. E aí, mas o guri foi querido, assim, né? Tipo, só um pouquinho, eu preciso entrar aqui, pegar um Pokémon, isso aí. Aí eu não entendi porra nenhuma, não vi nada, né? Mas eu acho legal também esse mundo material e imaterial que a gente vive, e isso faz parte do nosso dia a dia, né? E quando eu falo Pokémon, eu me sinto muito velho, não sei porquê. Faz um tempo já aconteceu isso, mas a gurizada cresceu e eu nunca tive uma intimidade, assim como o Kevin, né? Talvez a tua geração também ali, de ter visto desenho e tal. Eu sei que existe, né? Não ignoro no meu mundo, no meu universo, mas, enfim, não ter essa intimidade de chamar querido, né? Ou pelo menos saber os nomes de todo mundo. Né? E você, Kevin e Igor, passaram por alguma situação com o jogo, assim, que seja interessante de relatar? A única coisa que tinha, assim, de legal ultimamente é que eu tô conhecendo vários pontos da cidade. Por exemplo, ontem eu tava na praça com os caras, eu tinha conhecido eles no outro dia,
Não façam isso. A gente apareceu um Pokémon raro num lugar que era perto de lá, e o cara falou, vamos no meu carro que a gente vai até lá. Um cara que eu nunca tinha falado, a gente entrou no carro dele e foi lá pegar o Pokémon. É perigoso, né? É perigoso, eu não aconselho vocês fazer, mas acontece meio que direto nesse mundo aí de Pokémon, agora com os caras que ficam lá na praça, meio que viram uns caras conhecidos e falam, vamos lá, no meu carro eu levo vocês até lá. E é um negócio meio recorrente, eu não aconselho vocês fazerem, mas eu fiz, né? Pode rolar uma maldade. Né? Realmente. Sim. A questão da segurança, acho que foi um dos principais pontos que me fez largar o jogo. Porque eu até tentei sair na cidade alguns dias pra ir caçar, enfim. Mas daí teve um conhecido meu que acabou sendo assaltado, daí eu já comecei a perder o interesse, daí isso me desmotivou bastante. Acontece, né? É perigoso. Bom, agora temos outros pontos a analisar, né, a respeito do jogo. Então, o Pokémon GO, ele trouxe a realidade aumentada para mais próxima das pessoas. Vamos ouvir um profissional da área de tecnologia para nos explicar sobre o planejamento de um jogo e o que esperar para o futuro dos games. Esses jogos viraram uma febre porque eles são divertidos, porque as pessoas gostam de jogar e todo jogo é planejado, é pensado para ser divertido. Então, com certeza, esses jogos, eles na sua fase de concepção, eles são planejados para que as pessoas curtam, para que as pessoas gostem e se envolvam. E quanto mais as pessoas se envolverem, melhor, porque mais pessoas vão aderir ao jogo, né? Vão jogar. A gente tem sempre que levar em consideração que um jogo é um investimento milionário. As empresas, para fazerem um jogo, por exemplo, esse Pokémon GO, que está todo mundo falando agora, as empresas investiram milhões para fazer isso. Um jogo envolve um investimento muito grande. São necessários desenvolvedores, são necessários roteiristas, profissionais de áudio, profissionais de animação, de modelagem, tem que pagar licenciamento para as empresas. E isso é um negócio milionário. Esse é um jogo que custou milhões para ser feito. E quanto mais pessoas se envolverem, jogarem, durante mais tempo, melhor para a empresa que produziu, porque aumenta a chance de faturamento e conversão em lucros para a empresa que investiu na elaboração desse produto. A expectativa é que esse mercado de jogos é um mercado milionário. Então, é uma solução de carreira profissional para todas as pessoas que se interessarem por tecnologias, jogos, animação. Então, é isso, né? Uma perspectiva de crescimento de mercado. Levando em conta as palavras do especialista, na opinião de vocês, o que o Pokémon GO trouxe de experiências positivas e negativas que vão servir de referência para os próximos jogos de realidade aumentada? Legal. Até a gente fez uma análise em sala de aula, né? Pedi lá uma análise SWOT, né? Que é uma matriz do marketing, e pontua esses pontos, aspectos positivos, negativos, oportunidades e ameaças, né? E agora não me lembro até, porque eu não estou com o material aqui, mas aspectos positivos eu vejo essa questão, né, que a gente pontuou, e isso foram várias pesquisas, né? Legal até a gente ter uma certa forma de medir com vários grupos algumas coisas que bateram como tendência, como frequência, né? E um aspecto positivo que bateu muito foi a questão da nostalgia, né? Que era importante, esse resgate ao estilo vintage, né? O que a pessoa já tinha de carinho e acabou, de certa forma, virando um ponto de contato agora, no presente, né? Então, um elo muito forte. E negativo, a segurança, como a gente estava comentando antes aí, de que, enfim, é um sentimento de insegurança misturado com a prática do jogo, né? E, de certa forma, isso acho que são os mais pontuais, assim, né? Até não me lembro mais se tu lembrar de alguma aí. É uma coisa que outras empresas que vão fazer os próximos jogos de realidade aumentada, como for, por exemplo, parecido com Pokémon GO, eles vão focar só nas metrópoles muito, porque tem muita gente de cidade pequena que reclama que não tem acessibilidade ao jogo porque na cidade deles não tem nada para eles fazerem. E acabam ficando um pouco chateados. Então, os próximos jogos têm que se cuidar muito nesse ponto de não deixar só nas grandes metrópoles. Que os pessoal que está em volta, também no interior, também gosta dessas coisas. Pode ser não tanto assim, mas também são parte do mercado. Inclusive, foi uma das reclamações, né, das pessoas que comentaram com nós, né? Que a distribuição do jogo não era uniforme em todos os lugares, né? E isso acaba dificultando para que outras pessoas joguem. É que também essa é uma tecnologia que está em desenvolvimento no momento, né? Porque
Ao meu conhecimento, pelo menos, esse é o segundo jogo que eu soube que é de realidade aumentada. E sendo que esse é o primeiro que eu acredito que fez sucesso realmente, não tão, um nível tão grande assim. Então acho que para o futuro e até para o próprio Pokémon, acho que pode ter novas atualizações e melhorias dentro desse sistema para ter uma mecânica melhor para jogabilidade. A realidade aumentada ela existe há bastante tempo, né, assim, relativamente, mas o Pokémon GO foi o que trouxe para próximo, né? Até mesmo o Doritos já fez uma campanha onde tu comprava o salgadinho e daí tu usava o código que vinha e os bichinhos saíam, né, do salgadinho e vinham da tela e faziam umas coisinhas divertidas. Então está sendo explorada, né, essa nova tecnologia. Inclusive, uma coisa interessante em relação ao jogo é que a facilidade de jogar, né? Por causa que antes tu jogava no videogame, muitas pessoas gostam e gostam muito de jogos, só que alguns não conseguem se adaptar aos controles. E por ser no celular, ser uma coisa simples, ser touchscreen, acaba facilitando bastante, né? É isso aí, acho que eu acompanhei, assim, acho que de perto, né? Porque desde os anos 80 eu jogo videogame e vi lá do Atari a evolução gráfica e nos últimos momentos, assim, últimos não, já faz um tempo aí, uns 10 anos ou mais, do Nintendo Wii, né, entrar nas casas e mudar um pouco a lógica do jogo, né, que não é mais por controle, enfim, tinha uma câmera, tinha uma tecnologia que não é a mais avançada hoje, mas que com certeza revolucionou e acho que até botou a Nintendo no topo por um tempo, né. E hoje a gente também tem o Xbox, enfim, tem aquela câmera que registra os movimentos, o Kinect, né. Só que eu vejo também uma miopia nesse processo, né, falando de coisas boas e ruins, porque parece que só é aplicado ao jogo, mas a gente não consegue muitas vezes abstrair aquilo ali, seria tão legal na saúde, na educação, né, em outros ambientes que a gente acaba simplesmente comprando o produto, a caixinha pronta ali e não pensa fora dessa caixa, né? E pensar fora da caixa é muito importante, né? Tanto que para quem produz os jogos, né, é muito importante que eles mantenham as pessoas ali conectadas, né? Por isso que causa muitas vezes a alienação, justamente por isso, que eles já planejam o jogo para que tu se mantenha ali e fique, né? O Zampieri, acho que o professor que deu opinião ali, acho que foi muito sensato, né? É divertido, né? O começo é diversão, é alegria, é entretenimento, mas por trás tem o mundo dos negócios ali, né? Acontecendo. E eu sou muito entusiasta disso, né? Por gostar de jogos, né? Eletrônicos, digitais e até reais, né? E ao mesmo tempo eu estou fomentando um projeto de jogo, né? Pela Startux aqui, e a riqueza de detalhamento, bem como falou, né? Pô, são diversos profissionais para desenvolver um sistema, um jogo. E como é que a gente faz para envolver essa galera, né? Os fenômenos de comunicação que acontecem desse processo é muito absurdo, assim, né? Então a escala, enfim, não tem limite, né? É um processo bem diverso mesmo. E agora vocês, Kevin e Igor, que estão sem comentário por um tempinho, né? Que vocês gostariam de falar a respeito de talvez algumas melhorias que vocês gostariam de ver ou de experiências mesmo que vocês tiveram com outros jogos de realidade aumentada ou... A questão ali da Nintendo ter feito alguns jogos também da Xbox com o Kinect, eu acho bem interessante, mas tem muito pessoal que não conseguiu ser atingido por essa tecnologia ainda. E daí eu acredito também que não foi muito trabalhado isso nas outras áreas. Podia ter jogos ou toda uma mecânica voltada para desenvolver outras capacidades cognitivas. Só que as pessoas ficam alienadas no jogo em si. Isso não é verdade. Eu tinha um projeto lá aqui da UX que era um jogo bem legal e era fomentado pelo governo. Depois caiu a verba e não aconteceu. Mas era para pessoas amputadas, né? E era reabilitação. E, poxa, aí eu acho que o jogo faz muito sentido, sabe? Ele deixa de ser jogo, ele passa a ser uma ferramenta de trabalho, ele passa a desenvolver o ser humano, né? E pena que na iniciativa aqui que a gente teve na casa não rolou, mas seria muito massa, né? Participar de um projeto desse e mudar a vida de várias pessoas, né? Com certeza, né? Dessa forma causa uma integração social, né? Bom, agora eu gostaria que vocês fizessem um rápido fechamento sobre o assunto, falando a sua opinião final sobre o jogo e também respondendo a seguinte pergunta. Depois de todas as discussões feitas, nós podemos ver o Pokémon GO como algo positivo nas mediações sociais? Que pergunta. Olha, para fechar assim, acho que é legal a gente discutir, né? A gente aprende, né? Acho que o grande lance que a gente aprende aqui com o Pokémon GO é a interação, é toda a fenomenologia que existe por trás. Eu trago para a disciplina, mas eu quero também, ao mesmo tempo, sair da disciplina, né, e fazer o pessoal enxergar, né?
E acho que a gente não pode fazer as coisas só do que a gente gosta, né? Acho que é legal também a gente, de certa forma, ampliar o conhecimento, ampliar os interesses, né? Vamos ver se eu vou ter sucesso ao longo do semestre com as outras atividades, né? Esperamos que sim, né? Mas é isso aí. Eu acho que o jogo acabou... Muitas pessoas acabaram ficando com as expectativas, tipo, foram frustradas. Mas também ele aumentou as expectativas. Porque um mês atrás eu falava, não vou sair de casa pra caçar Pokémon, um negócio meio idiota. Mas com o tempo eu percebi a nostalgia, que no início eu tava tipo, eu vou caçar Pokémon, é legalzinho. Mas aí depois a nostalgia me pegou e eu comecei a sair com o pessoal e eu vi como que o jogo não era só um joguinho pra mim, né? Ele acabou virando uma experiência social, de eu poder conhecer mais pessoas. Que um mês atrás eu pensava, eu vou ir lá, não vai ter ninguém. E as pessoas começaram a conversar, começaram a se interessar com isso. Tem vários projetos agora de pessoal se juntando pra caçar, pra negócios da segurança que sempre reclamam. É um negócio que tá movendo muitas pessoas, que, por exemplo, no meu caso, um mês atrás, eu não imaginava que tudo isso poderia acontecer e acabou mudando bastante a minha vida. Certo. Essa experiência que o jogo proporcionou para as pessoas socialmente foi muito interessante. Porque tinha muitas pessoas que realmente, como foi comentado antes, tinham problemas sociais, eram meio antissociais ou tinham algum problema de depressão, enfim. E que agora realmente começaram a sair e se envolver mais com a sociedade. Então, muito obrigada. Então, gostaríamos de agradecer a presença de Kevin, Misael e Igor aqui no Quem é Mais Fã. E foi um prazer ter esse bate-papo com vocês. E com isso, chegamos ao fim do primeiro episódio do Quem é Mais Fã Bate-Papo, programa da Free Speech TV, gravado pelos alunos de comunicação da Universidade de Caxias do Sul. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com os seus amigos. Queremos muito saber a sua opinião sobre este novo formato do nosso programa. Lembrando que todos os links das nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai encontrar também o link do site da Free Speech, onde você fica por dentro de todo o nosso conteúdo. Até o nosso próximo programa e tchau!